Boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, colocar os óculos para enxergar vocês, os nomes. Tudo bem? Tudo bem também, Cleide, Cris, Suzy. Como vocês estão, Edinalva? Boa tarde, Cláudia, Anitta, tudo bem? Hoje eu vi que vocês já começaram a comentar que o tema de hoje seria importante, né? Sandra, querida, tudo bem? Quanto tempo? Ana Célia, eu vou bem. Como é o teu nome, Docinho? Você também vem? Vocês têm esses nomes assim, às vezes eu não tenho como chamá-las. Suzy, tudo bem, gente? Boa noite, muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Saudade, Sandra. Tô te acompanhando sempre, viu? Muitas saudades. Tudo bem, meninas? Maria Silvia, Jane de Joinville. Ah, é a Laura. Ah, sim, docinhos da Laura, com certeza, tá certo. Boa noite, Márcia. Que bom, muito bom nosso encontro, certo? Todos os domingos às 18 horas para falarmos de vários assuntos correlatos. Ah, Janaína, é você que está sob esse nome. Que bom, Janaína. Entendi, da section de sexta. Ah, vocês vão se escondendo atrás desses nomes, aí eu não sei quem é quem. Agora eu já sei quem é. Fabiana, tudo bem, meninas e meninos? Que bom. Ah, eu adoro saber quem é quem. Regiane, chegou a Musa 2, né? R1, R2. Que bom, gente. Então vamos lá. Eu gosto muito desse momento que a gente vai se reconhecendo, né? Quem é quem por trás dos enfim, como que é isso, os nomes que vocês se dão? Pseudônimo seria se fossem livros, né? Essa linguagem de internet eu não entendo muito. Ah, do Uruguai, boa tarde, muito obrigada por estar aqui. E isso é muito bom. Essa parte da internet eu entendo, como a gente consegue quebrar fronteiras. Isso é muito bom, né? A gente poder levar a nossa mensagem para tantos lugares distantes. E agora a gente está quase completando um ano dessa linguagem, apesar de nós estarmos, por um lado, entristecidos por estarmos quase completando um ano do nosso isolamento social, pelo menos aqui, né, no Brasil, estamos aí há quase um ano da data em que tivemos a notícia da suspensão das atividades e do impacto que foi para nós aqui a suspensão. Eu me lembro dos primeiros dias, né? E de como nós iniciamos os movimentos para que pudéssemos estar presente na vida das pessoas de alguma forma através das lives. Ao mesmo tempo, ficamos felizes por estarmos há quase um ano possibilitando, através desse trabalho, levar a mensagem às pessoas que até então não conheciam o nosso trabalho, tanto em Amor Exigente, quanto os nossos trabalhos na área da codependência, de todos os trabalhos que a gente vem fazendo. Taquarembo, que bacana, muito bom, muito obrigada. Su, boa tarde, Romina linda, boa tarde, meninas, meninos e meninas, paz de Jesus. Que bom, gente, muito bom, estamos juntos e juntas de novo para falar hoje então desse tema, que como vocês começaram a comentar ali na live, e esse tema, na verdade, nós já tratamos dele há muito tempo, acho que quase um ano, que foi um dos primeiros temas que eu trouxe quando nós começamos as lives. E ele foi muito, muito bem recebido, né, nesse primeiro momento. Mas é claro que hoje, apesar de já ter sido tratado há um ano, quase,
eu quis trazer para vocês uma nova vertente desse olhar sobre a lealdade familiar, para que a gente possa, além de ter um público diferente agora, né? Nós temos mais pessoas, pessoas novas, né? Meninas e meninos, sim, temos meninos, apesar de sermos sempre maioria, né? Falou assim, gente, eu estudei em colégio de freira a vida inteira e falava, gente, eu só sou rodeada de meninas, né? E aí agora, que não sou mais uma adolescente de colégio de freira, minha vida é ser rodeada de meninas, né? Então, olha só, tem meninos aqui também, viu? E aí, pensei em trazer lealdade familiar com um outro enfoque, claro que, sem dúvidas, não tem como sair do original, né? Mas eu tenho certeza que é um tema bastante importante para a questão da dependência aqui, da codependência, porque ele traz para nós, tudo bem, Carla? Traz para nós uma visão que nos auxilia muito na interpretação das nossas questões em relação a essas amarras invisíveis que nós vivenciamos dentro da codependência, né? A codependência, ela tem essa questão das amarras invisíveis, né? Então, quando nós falamos daquilo que a gente não consegue se libertar, desde a mãe que não consegue se libertar da dificuldade, da mudança de comportamento com o filho, de dizer um não, de colocar limites, de mudar algo que precisa ser mudado numa relação, seja ela com a dependência química, com mudança comportamental, desde uma pessoa que vive a codependência num relacionamento ou até a dependência afetiva e não consegue trazer uma mudança. Oi, Miss, tudo bem? Não consegue trazer uma mudança para melhorar a relação ou até para sair da relação. Muitas vezes tem toxicidade, tem abuso. Essas pessoas, quando vivem essas questões, se sentem e relatam, né? Isso nas sessões, isso no grupo. Sandra, Floripa e Mãe Leoa também, né, Sandra? Tudo bem? Essas pessoas relatam essa sensação da amarra invisível, do que me prende, né? Por que eu não consigo sair disso? Quais são as amarras, né? E vocês sabem que já há muito tempo, eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra no Uruguai, inclusive, né? A convite do Amor Exigente. E eu dei um final de semana todo, nós ficamos lá, alguns palestrantes do AE. Eu me lembro que estava o Luiz Fernando, a Daniela, acho que foi eu, o Luiz Fernando e a Daniela. Nós dividimos o final de semana todo para falar do AE, era uma capacitação, e eu fiquei com toda a parte da conjugalidade, para falar de cônjuges. Eu fiz várias palestras falando sobre isso, e eu me lembro que em uma delas eu trouxe um tema correlato à dependência afetiva, e eu usei como a história da Bibi, que hoje é a história que está passando na novela, né? Que até então também, na época, acho que estava recente a história da novela, etc. E por acaso ontem, acho que foi ontem que eu assisti um pedaço da novela, que foi o momento em que ela efetivamente rompe com ele, depois de ter visto, né, a traição concreta, né? E eu me lembro dela saindo da cadeia depois de que ela rompeu com ele. Não sei se vocês viram isso ontem ou numa outra situação. E que a mãe dela estava ali para acolhê-la, acolher a dor dela naquele momento do rompimento. E ela então falava para a mãe: mãe, eu tô com falta de ar, né? E a mãe falava para ela: mamãe ajuda, mamãe ajuda. E aquilo foi tão bonito de ver, né? Porque no momento de maior dor dela, que é a dor que dilacera, né? A dor do coração partido, né? Que a gente fala. E ela tinha o apoio da mãe para ajudá-la a vivenciar aquela dor que certamente ela vai viver por um tempo, a dor do luto, etc. Porém, veio muito clara, né? Essa dor que é justamente essa dor que ela citava como a dor da falta de ar, que tem a dor física, que tem a falta de ar, que tem toda essa questão. E por que eu estou trazendo isso aqui em relação à lealdade familiar? Porque muitas vezes o fato da relação chegar até esse ponto
dela ter que ver concretamente aquilo que muitas vezes já estava tão declarado, é justamente porque, apesar de todos os sinais já terem sido dados, para evitar esse abandono, para evitar essa dor, em nome de muitas vezes outras histórias familiares, outras questões, o indivíduo então se prende a essas questões invisíveis que a gente estava falando, né? Essas amarras invisíveis. Então, Elaine, você está aqui. Que bom! Elaine do Faces e Vozes. Equipe do Mosteiro Monte Carmelo, aprendendo sobre família. Muito obrigada, que felicidade. Que bom vocês estarem aqui. Leoas em ação. Então vamos lá, gente. Eu vou entrar no tema, vou agora parar um pouquinho de cumprimentar vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Depois a gente volta aqui para as perguntas, tá? Agora, então, como é que é o nosso modelo? A gente entra no conteúdo, eu falo um pouco, cerca de meia horinha, e depois a gente volta para poder trabalhar as dúvidas relacionadas. Então, a lealdade familiar, como eu estava dizendo, então a gente vai focar nessa ideia dessas amarras invisíveis, né? Por que que, mesmo sabendo, mesmo tendo os faróis piscantes para muitas coisas, nós ainda assim, claro que num processo inconsciente, mantemos uma série de comportamentos que na verdade estão favorecendo ideias relacionadas aos destinos, às histórias, aos comportamentos dos nossos familiares, né? Questões, histórias e comportamentos que são da nossa família e não nossas. Então, vamos, por exemplo, olhar para as histórias dos nossos pais, né? Como nós enxergamos o destino, por exemplo, da nossa mãe, né? Então, se nossa mãe viveu situações de sofrimento com as quais, de alguma maneira, nós tomamos a dor dela para nós, de uma forma inconsciente. Então, a minha mãe, de alguma forma, viveu traições que ela não conseguiu, de alguma maneira, se defender. De que forma? Ela ficou passiva diante dessas traições, ela manteve esse casamento mesmo sendo infeliz, ela não conseguiu ir em busca da felicidade, ela viveu, de certa forma, dentro de uma relação onde ela não esteve, não mostrou para a filha, por exemplo, algo que poderia ter, onde ela não poderia estar liberta, e aquela filha se identifica com aquela mãe, e agora então aquela filha se identifica e começa, em virtude dessa lealdade familiar, que está a serviço de quê? De pertencer ao sistema familiar. Então, para que eu me identifico com alguém da minha família de forma inconsciente? Para que eu possa pertencer ao sistema familiar. A lei do pertencimento é uma das 3 grandes leis das ordens do amor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como vocês sabem, eu sou terapeuta de família e casal na linha da teoria familiar sistêmica. Isso não significa que estamos falando de constelação familiar. Constelação familiar é uma intervenção, um modelo de intervenção específico, e a teoria sistêmica é a grande teoria, né? É um modelo científico de abordagem. A constelação familiar é uma outra abordagem. Nós também estudamos constelação familiar, muitas vezes para sermos consteladores e outras vezes para agregar a teoria da constelação dentro da teoria sistêmica, né? Que é uma forma da gente intensificar os conhecimentos e agregar a nossos atendimentos. Então, é muito bem-vindo esse conteúdo, porque ele intensifica o nosso olhar dentro da teoria sistêmica, nos ajuda, nos permite ter um olhar muito mais amplo dentro do nossa forma de atender os nossos pacientes, mas isso não significa necessariamente que a gente faça a constelação ou necessariamente atue com a constelação familiar. Eu atualmente não atuo como consteladora, mas eu estudo constelação para que eu possa utilizar no meu trabalho. Eu acredito imensamente no trabalho de Bert Hellinger e uso esse conhecimento para
trabalhar na área da codependência e da dependência afetiva, acreditando que são abordagens que libertam, né, esses nós, que na teoria da constelação sistêmica são chamados de emaranhamentos, e na teoria familiar sistêmica são chamados de pontos nodais, ou seja, os nós que se formam no sistema familiar ao longo de gerações. Né? Então, digamos que essa mulher que sofreu, por exemplo, traições e que ela não vivenciou bem essa questão da traição, ela criou um ponto nodal e a filha que está em função dessas traições, por exemplo, não conseguindo se relacionar bem com homens, isso se tornou um ponto nodal, por quê? Porque a geração das mulheres daquela família não conseguem lidar com relacionamentos afetivos. Entendem como se formam emaranhamentos ou pontos nodais? Então, sendo uma das três leis, né, a lei do equilíbrio, a lei da ordem e a lei do pertencimento, na lei do pertencimento a gente tem eu, para fazer parte da minha família, eu faço qualquer coisa para pertencer à minha família. E muitas vezes, inconscientemente, eu entendo que para pertencer à minha família, eu farei o que for possível para estar conectada à minha mãe ou ao meu pai, ou à pessoa que eu escolhi estar conectada, às vezes até aos dois, né? Então eu me conecto com a dor da minha mãe, eu me conecto com o destino da minha mãe, com o comportamento da minha mãe. E qual foi o destino, o comportamento da minha mãe? Viver traições a vida toda e não ser amada, ou não lidar bem com essa traição, não escolher a felicidade, talvez finalizando aquela relação e ir em busca de outra. E o que eu reproduzo hoje nos meus relacionamentos? Eu também vivo relacionamentos em que eu sou traída e não consigo lidar com isso. Então, esse movimento é o mesmo movimento de identificação. Eu não consigo, muitas vezes eu até poderia dizer assim, quando eu for moça, quando eu for casada, eu jamais vou aceitar isso que o meu pai faz com a minha mãe. Comigo vai ser tudo diferente. Porém, em função da lealdade que eu tenho à minha mãe, para honrar a minha mãe, eu vou seguir exatamente o mesmo caminho que o dela. Então, essa é a dinâmica da lealdade familiar. E meninas, se eu contar para vocês, meninas e meninos, se eu contar para vocês quantos movimentos de lealdade familiar eu já descobri na minha vida com a minha mãe, com o meu pai, relacionadas às outras questões de comportamentos, de histórias, de destinos de cada um deles, que eu em diversos momentos, em diversas constelações, em diversas formas de terapia, eu me descobri repetindo para honrar ao meu pai e honrar a minha mãe, foram muitos, né? E justamente para quê? Para pertencer. E nós escolhemos coisas boas para pertencer e nós escolhemos coisas não tão boas também, né? Então tem comportamentos marcantes, tem destinos marcantes, tem fatos marcantes, histórias e aquelas que marcam de uma, claro, marcantes marcam demais, mas o que eu estou dizendo assim, que realmente constituem grandes fatos que nós realmente escolhemos para a lealdade. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma constelação, os consteladores costumam perguntar fatos relacionados a se a sua família tem assassinatos, se tem violência intrafamiliar, se tem suicídio, se tem uso de drogas, se tem questões muito pesadas, como eles dizem, mas na verdade estão relacionadas aos fatores estressores do sistema familiar, que são aqueles fatores que dificultam a família crescer no fluxo do amor. São fatores que criam esses pontos nodais, porque normalmente isso se reverbera nos outros sistemas, né? Então, eu me lembro, eu vou compartilhar com vocês que eu acho que talvez seja algo que faça sentido, algo simples, mas para vocês entenderem. Eu me lembro que uma época da minha vida eu tinha um comportamento de muita agressividade
quando eu ia resolver algo assim na rua, ou num restaurante, ou numa loja, quando as coisas não davam certo como eu queria. Eu lembro que eu estava com a minha família, de repente, assim, eu ficava nervosa, assim, para resolver. Eu lembro que meu irmão até brincava. Meu pai já tinha falecido e ele falava assim: ah, baixou o Ricardão, que meu pai chamava Ricardo, né? E ele e minha cunhada sempre brincavam muito com isso. Ah, baixou o Ricardão, porque eu sempre brigava para resolver as coisas. Minha filha já hoje fala roda baiana, né? Mas era bem baixou o Ricardão. E numa constelação ficou muito claro que meu pai era alguém, era uma pessoa muito, muito amável comigo e com meu irmão, com os filhos, mas ele era uma pessoa extremamente agressiva também com as outras pessoas. Na verdade, meu pai, ele sofria de um transtorno que hoje nós sabemos que é o transtorno intermitente do impulso, que é aquele transtorno da impulsividade, de brigar e de repente se arrepender no minuto seguinte. E eu, na verdade, vinha reproduzindo e isso me dava uma sensação que não era eu, porque eu tinha o meu comportamento natural, mas de repente, ele falava, baixava o Ricardão, né? E na constelação ficou muito claro para mim o quanto aquilo vinha na lealdade de eu honro meu pai com esse comportamento de conseguir as coisas dessa forma. Em nome disso eu vou continuar. Só que o porquê que isso ficou muito claro? Porque o meu pai, ele foi assassinado. Então a morte dele foi algo tão agressivo quanto as agressões que ele fazia, né? Então, como teve toda uma questão que permeou o sistema em relação à violência, o peso disso era muito grande. Então, continuar permeando, levando agressividade, era uma forma muito real de honrar o meu pai, de honrar a forma que ele faleceu, de fazer justiça pela morte dele. Então, acho que foi até importante compartilhar isso com vocês hoje, até como uma forma de liberar isso ainda dentro de mim, porque eu confio muito nesse espaço que eu tenho com vocês. Me sinto muito bem-vinda e acolhida, porque eu acredito demais nesse trabalho onde nós podemos entender os padrões que nós reproduzimos e nos libertarmos desses padrões como formas de não mais reproduzirmos isso. Não precisamos reproduzir. Não é para pertencer a esse sistema que eu preciso reproduzir esse padrão. Não significa que se eu não fizer isso que eu deixei de amar meu pai, né? Então a ideia inconsciente é para eu mostrar para o meu pai que eu amo, eu preciso fazer dessa forma. Para eu mostrar para minha mãe, né, essa pessoa, por exemplo, que eu dei de exemplo, que traía, que eu a amo, eu preciso, que era traída, eu preciso também arrumar alguém que me traia a vida toda e ficar com essa pessoa. Obrigada, meninas, por me ouvirem. Vocês me ouvem tanto, né? E tem que ouvir aqui também. Mas é muito, muito libertador partilhar com vocês. Minhas histórias também de lealdade familiar. Tem muitas, viu? Mas essa daqui acho que é bem forte. Precisava falar disso para vocês. E outras questões relacionadas à lealdade familiar que eu acho importante a gente falar também é na questão dos subsistemas, né? Então, nós costumamos honrar nossos pais? Sim. Nossa mãe teve uma história triste, mas um destino complicado e a gente quer honrar e a gente quer fazer igual. Nosso pai também. Nossos irmãos também. E vejam só como que acontece com os irmãos. O que significa fraternidade, que é o nosso sistema fraternal? Fraternidade, normalmente, é uma linha horizontal onde não existe hierarquia. Então, nós supomos que nós e nossos irmãos precisamos estar sempre na mesma linha de igualdade, né? Nós temos lembranças da nossa infância, das nossas brincadeiras e brigas. E lá na nossa infância, nós sonhamos em crescer juntos e iguais. Porém, quando nós crescemos, nós começamos a ver as diferenças que existem entre nós.
E muitas vezes essas diferenças são extremamente dolorosas. Por vezes nós temos irmãos que são mais ricos e mais pobres, mais estudiosos e menos estudiosos, uns que dão mais certo aqui e outro ali. Mas às vezes a gente tem um irmão que é doente e o outro saudável. Às vezes a gente tem um irmão que é dependente químico e o outro não. Muitas vezes nessas relações, o irmão que não é dependente químico tende, por lealdade, a querer boicotar a própria felicidade para não se permitir viver bem, porque tem um irmão dependente químico ao qual ele quer ser leal. Então, o que nós fazemos? Nós renunciamos às nossas próprias possibilidades de ser feliz para podermos pertencer àquele sistema, àquela comunidade familiar. Vejam como é interessante e complexo ao mesmo tempo esse conceito sistêmico. Para que eu possa pertencer a essa comunidade, eu preciso ser igual a ela. Como eu posso aceitar ter um irmão que é tão inferior a mim, dentro da minha concepção familiar? Como eu posso me permitir ser feliz se o meu irmão sofre com uma doença como essa? Então vejam que isso acontece de formas diversas dentro do sistema. Com os irmãos na linha fraternal, com os pais na linha parental, imaginem com os filhos. Como é para os pais se permitirem ser felizes com os filhos doentes ou com os filhos em sofrimento, né? Como é também para os cônjuges não serem leais aos seus cônjuges nessa questão do boicote, do auto-boicote, né? Então, o meu amor é o meu vínculo com o outro. A partir do momento em que eu estou vivendo algo que me distancia do vínculo, é como se eu não pertencesse àquilo. Porque para pertencer, eu preciso estar na mesma linha. É claro que a renúncia à felicidade, a renúncia ao destino, ela está muito mais atrelada à ancestralidade e à fraternidade. Nas questões relacionadas à conjugalidade e até o sistema que vem à frente, são outras questões. É verdade, é muito emocionante tudo isso, né? Porque isso acontece com todos nós. Só que ainda, muitas vezes a gente não teve oportunidade de olhar sobre esse prisma, né? E Anitta, esse trabalho que nós estamos fazendo, me permita dizer, as meninas aqui que são alunas do Projeto Laços, nós estamos fazendo esse trabalho no Laços, que nós começamos ontem, nós estamos justamente fazendo um trabalho profundo para que nós possamos olhar exatamente quais são as lealdades que a gente vem trabalhando, ou melhor, que a gente não vem observando nas nossas vidas. Mas todos nós, de alguma maneira, temos lealdades para as quais nós não temos dado atenção, que estão conectadas a essas amarras, né? A quem eu estou sendo leal? A qual dor da minha família eu estou sendo leal? Aquilo que eu estou sendo leal, que tem sido bom para mim, que bom, né? Uma outra coisa que eu sei que eu sou super leal à minha família é, por exemplo, ao meu pai, a questão do trabalho. Meu pai é o meu maior exemplo de ritmo profissional, né? Alguém que eu aprendi exatamente essa forma de dedicação profissional. Então, é uma lealdade muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, tem as questões nocivas, como é o exemplo que eu dei, que não foram boas para mim, né? Então, é diferente de raízes culturais, é diferente de olhar para um genograma, como nós já falamos e já fizemos também, e olhar para um padrão de repetição. Isso é diferente. Lealdade é muito mais submersa. Lealdade é renúncia à própria felicidade em nome de honrar você. Honrar o pai, honrar a mãe. É como se eu entregasse a minha vida para pertencer. Eu faço qualquer coisa para pertencer. Para vocês terem uma ideia, tem no livro de Bert Hellinger,
O Amor do Espírito, onde ele explica a lealdade familiar, ele conta a respeito da anorexia. A anorexia está ligada à lealdade, algo como eu vou sumindo, o meu corpo vai sumindo, porque existe um problema tão grande na minha família que antes eu sumir do que a minha família acabar. Uma história de um filho que o pai deu uma bronca nele e colocou ele de castigo naquela noite ele se suicidou. E aí o pai jamais se perdoou por causa daquele suicídio, porque achava que aquele menino tinha suicidado por causa da bronca. Só que 20 anos depois, o pai ainda se lembrava do suicídio, mas se lembrou que um dia anterior ele tinha dito para a mãe anunciou que estava grávida, e ele falou para a mãe, aqui não cabe mais ninguém, porque eles não tinham dinheiro para ter o filho mais, não tinham condições financeiras. E aí o menino ouviu o pai falando para a mãe, aqui não cabe mais ninguém. Então por que o menino se matou? Não foi por causa da bronca que ele levou do pai, do castigo. Foi porque ele ouviu o pai dizendo, aqui não cabe mais ninguém. E ele se matou em nome da família para poder caber mais alguém. Então são conceitos relacionados a essa ideia. O que eu faço? O que eu renuncio para poder manter a minha família viva? Para manter a história da minha família viva? Não sei se vocês já participaram de constelações que aparecem, por exemplo, histórias relacionadas à morte, que pessoas querem também estar mortas para estar próximas dos seus, né? Então pensem nesse sentido, são renúncias que eu faço para poder manter o vínculo com as pessoas que eu amo, para poder honrar as pessoas que eu amo, para poder efetivamente e estar identificado e pertencer, não importa o que eu precise fazer. Então pensem, o que muitas vezes, né, dentro da codependência, de relacionamentos abusivos, ou de preços que vocês vêm pagando muitas vezes dentro de relações, às vezes, que estão voltadas com os seus entes queridos dependentes químicos, sejam relacionamentos conjugais, sejam os filhos, que vocês às vezes se sentem passando das suas possibilidades, mas em nome de algo, né? Eu estou fazendo em nome de algo. A serviço de quê? A serviço de quem? Em nome de quê? Estou sendo leal exatamente a quem? Identificada com quem? Né? Por isso, gente, que nos meus trabalhos, seja o laço, seja codependência, seja o atendimento, seja qual for, os nossos grupos de estudos, os livros, eu sempre oriento, sempre trago vocês à luz daquilo que eu acredito, né? Que é a luz da teoria sistêmica, que traz esse olhar para a nossa história familiar. Claro que por vezes de uma forma mais superficial, até porque a gente não está dentro de um processo que nos permita alguns aprofundamentos, e outras nós estamos, mas que a gente possa cada vez mais ir chegando perto das essências que nos libertam, né? Que nos permitem enxergar exatamente processos como esse. Qual é o destino da minha família que de alguma maneira me prende a continuar repetindo histórias que não são minhas, repetindo modelos que não são meus, né? A própria dependência química, que é um autoflagelo. Quem o dependente químico está querendo de alguma maneira, a que ele está querendo renunciar se autoflagelando? E vamos pensar, gente, mais uma vez, nada disso é culpa de ninguém. Nada disso alguém está fazendo porque alguém teve culpa com outro comportamento. Não é nada disso. Essas são as histórias familiares, como elas vão acontecendo.
né? Tudo é como é. A gente só precisa olhar e ir direcionando as coisas de acordo com a lei, as leis do amor, as ordens do amor. Então, mais uma vez, voltando lá para o início, quando eu disse sobre as ordens do amor. A ordem do pertencimento. E para eu pertencer, eu não preciso necessariamente me rasgar, me dilacerar, me anular, me adoecer. Né? Então, o amor da constelação, ou amor dito por Bert Hellinger, não é o amor que adoece. Esse amor que a gente estava falando até agora é o amor que adoece. O amor de Bert, o amor da lei das ordens do amor, é o amor que cura. Então, a gente precisa entender esses processos para estar próximo do amor que cura. Né? O pertencimento é direcionado pelo amor que cura. A lei do equilíbrio, né, sobre o dar e receber, que nós já falamos em algumas lives, que podemos voltar a falar também. A lei da ordem, que nós já falamos também sobre quem vem antes, quem vem depois. Mas para a gente não misturar os temas, porque são temas muito densos, eu gostaria muito que vocês pudessem refletir, né, a partir de hoje, sobre as histórias das famílias de vocês, tanto nos sistemas parentais de vocês, né, sobre os destinos das famílias em aspectos diversos, que de alguma forma vocês podem estar reproduzindo sem querer, né? Quantas pessoas que no cotidiano, quantas mulheres principalmente que me procuram, que vêm contar suas questões, que trazem conteúdos anteriores, de famílias que tiveram dores e que de alguma maneira vêm aliando a sua vivência atual em relacionamentos, que vêm reproduzindo papéis da mãe ou do pai, né? As mães cuidadoras, as mulheres cuidadoras, os pais alcoolistas, os maridos dependentes químicos, né? O que eu estou reproduzindo? Ah, todo marido? Não, não é que todo, não é determinismo, não é porque meu pai era alcoólatra que meu marido também vai ser. Mas o que eu estou reproduzindo disso? O que eu quero? O que eu estou fazendo com isso? Não é determinismo, não é todo mundo igual, não é isso. Mas qual é o recorte que eu estou fazendo na minha vida? Estou sendo leal ao quê? Eu preciso honrar a quem? Eu preciso pertencer e estou achando que é assim que pertence? Por quê? Né? Olhar sobre esse aspecto. E em nenhum momento julgamento e nem culpabilização, só olhar como é. Né? E lembrar que para eu pertencer, eu não preciso honrar desse jeito. Os nossos pais, não há nada que nós façamos para devolver o amor que eles nos deram. Quando a gente fala em tomar e dar, que é tomar e receber, que é o equilíbrio, a lei do equilíbrio, ela não equivale, ela não tem essa dinâmica para mãe e pai, para mães e filhos, pais e filhos. Pais e filhos, os filhos jamais vão retribuir o que os pais deram, assim como os alunos jamais vão retribuir o que os professores deram. Por mais que os filhos possam ser bons filhos, que eles cuidem dos seus pais na velhice, por mais que os alunos nos deem retorno como professores, que nos deem elogios, etc., eles também não vão retribuir o que nos deram. E isso, tem um lindo poema sobre isso que eu poderia citar aqui para vocês, mas não estou com ele aqui. Como que nós vamos retribuir o que os nossos pais nos deram? Não é sendo leal. É dando para os nossos filhos, é passando a bola para frente. Essa é a única forma da gente honrar nossos pais. Então, a lealdade familiar, esse caminho de ser leal querendo honrar, ele não tem uma dinâmica favorável, né? O ser favorável, o honrar de verdade, é passando a bola para frente. Tudo que eu puder dar em relação a pais é para frente. Diferente do relacionamento conjugal, onde tem que haver o equilíbrio realmente dar e tomar entre os dois. Do relacionamento fraternal, do relacionamento entre amigos, aí é completamente diferente. Mas entre pais e filhos não existe. O que nossos pais nos deram aqui atrás, não tem como eu virar para lá e dar de volta. É só para frente, né?
Tanto é que nos movimentos de constelação, quem já fez sabe que é só para frente, né? Eu vou dar para os meus que virão, para gerações futuras. Então, vamos ver o que nós precisamos para passar para diante, certo? Em relação aos nossos irmãos, nós precisamos aprender a equilibrar, ver o que é nosso, aceitar os destinos deles. Também não podemos dar o que eles não estão prontos para receber, né? Eles sempre serão dos nossos sistemas, eles só serão excluídos se nós os excluirmos, eles são pertencentes aos nossos sistemas, mas cada um tem o seu destino. E o que nós precisamos fazer é acolhê-los dentro do sistema, para que dentro dos sistemas eles tenham força para cumprir os destinos deles. Mas nós temos que estar no nosso lugar para podermos justamente fazer esse acolhimento. Quando a gente se debruça sobre eles, querendo fazer os papéis que não são nossos, por exemplo, fazer papel da mãe do nosso irmão, a gente traz disfuncionalidade para o sistema. Nós não somos mães e pais dos nossos irmãos. É tudo sobre uma grande hierarquia de papéis também nesse assunto, né? O nosso impulso de fazer papéis que não são nossos. Eu quero ser a mãe do meu marido, eu quero ser a mãe do meu irmão. E assim a gente faz aquela bagunça toda. Aí bagunça a ordem do amor, bagunça a lealdade familiar. Eu quero honrar quem eu não posso honrar desse jeito, que é de outro jeito que honra, né? Então, vamos olhar para tudo isso de uma forma mais limpa, entendendo um pouco a dinâmica dessas relações, qual é a forma funcional de lidar com isso. E olhando principalmente como isso acontece na codependência, por quê? Porque eu vejo uma correlação imensa de toda essa teoria com a codependência, porque a codependência ela traz uma deficiência que é o ponto principal que a teoria da constelação olha, que é a questão da ajuda, né? Como eu ajudo, como eu dou, como eu cuido. E a codependência tem essa questão clara do cuidar ao extremo. Então, sempre que a gente traz um tema correlato, lealdade, ordens do amor, ordens da ajuda, tudo aquilo que está relacionado à constelação, tem muito a ver com codependência. Por isso que vocês gostam tanto, né? Então, vamos lá. Vamos para perguntas, porque tem bastante, viu? Esse tema realmente é bem legal. Vamos ver aqui no Insta. Quem não escreveu, se quiser escrever agora no final, é legal, porque aí eu já vejo que tem alguns que vão subindo. E eu acho que eles se perdem lá no começo. Nossa, parece que está me vendo por dentro. Me identifico com tudo na minha família que construí. Nós, codependentes, sempre pensamos em algo a nos culpar. Para nos culpar. Sim, sem dúvida. Como dependente químico honra o pai que era alcoólatra? Fazendo uso do álcool, muitas vezes, né? Eu tinha um pai alcoólatra, para eu pertencer ao sistema familiar, eu me identifico fazendo a mesma coisa que meu pai faz, usando álcool. O exemplo que eu te dei, que eu dei para vocês, Cris, acho que deixa isso bem claro. Como eu honro um pai agressivo? Sendo agressiva, né? Diferente de dizer que tudo acontece porque não é justificativa no sentido de sou agressiva porque meu pai era agressivo, sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Isso não é uma justificativa, né? Isso é o olhar sistêmico trazendo um ponto para você entender a dinâmica e dali sim você mudar comportamento, né? É claro que dentro da questão da dependência química, a gente tem uma doença multifatorial. Então, a partir desse olhar, se isso fizer sentido para ele pode sim se libertar disso a partir do tratamento que inclui todas as outras dinâmicas, das quais ele faz parte.
Mas se isso fizer sentido para ele, ele tiver um reconhecimento sobre isso, é um grande gancho emocional para que ele possa encontrar mudança. Mas seria dessa forma que ele estaria honrando. É muito preocupante o que, Davis? E como passa essa bola para frente? A bola dos pais? Da forma que eu te falei. O que você toma dos seus pais de bom, a gente acaba tomando de bom e de ruim. Mas o correto é o que eu tomo dos meus pais, eu passo para os meus filhos, né? E o que eu tomei de ruim, eu deveria transformar, ressignificar e não necessariamente passar. Mas por que a gente fala, nossa, eu estou fazendo igualzinho meu pai e minha mãe faziam? Porque a gente costuma passar o todo, né? Em relação a netos. Em relação a netos como, Vilma? Não entendi. E quando um irmão nos exclui, o que você gostaria de saber quando o irmão nos exclui? Me pergunta melhor. Boa noite. Tenho muita dificuldade sobre até onde ir, agir ou falar com meu marido, para não ser mãe dele e sim ter o papel de esposa. Então, a gente precisa entender, né, quais são os comportamentos que você percebe que são, que você tem que são papéis de mãe, né? Observando os seus comportamentos nos momentos, nas circunstâncias, é que a gente detecta o que teria que ser modificado, enfim, depende muito do contexto. Obrigada mesmo, querida, pelo retorno. Romina, boa noite. Como explicar o filho que atua no papel de mãe quando na verdade é filho? Então, aí na verdade é uma inversão de papéis, né? Que para que haja essa mudança, não é nem uma questão de explicar, porque muitas vezes o indivíduo não tem condição de entender, principalmente se for depende da idade do filho, se for um filho adulto, ele pode entender e sair do papel por meio de uma dinâmica, de uma terapia, onde ele vá atuando de forma diferente. Se for criança ou se for um adolescente, precisam haver intervenções de outra forma. Mas precisa de um processo terapêutico, na verdade, né, para ele entender isso. É possível ajudar o meu filho que percebe que está repetindo o comportamento do pai? Sim, vamos entender que trata-se muito de idade, né? De idade, da próprio entendimento dele, da aceitação que ele tem para essa escuta, se ele é alguém aberto a ouvir ou não, né? Por que dessa mãe permitir? Não entendi, Ana Paula. O meu pai era alcoólatra, eu e meus irmãos tornamos 3 dependentes químicos. O que aconteceu? O meu pai era alcoólatra e eu e meus irmãos nos tornamos 3 dependentes químicos. O que aconteceu? Então, José, vamos entender que assim, tudo que nós falamos aqui não é um determinismo. O que é determinismo? É aquilo que diz, o que aconteceu foi isso, foi por causa disso, ou o que vai acontecer é isso por causa disso. Né? Nós não temos respostas prontas para situações, porque são situações que dependem de vários fatores. E são situações que também eu não posso afirmar, olha, isso vai acontecer. Se você for filho de dependente químico, você fatalmente vai ser dependente químico. Não existe esse determinismo, né? Olha, se seu pai for alcoolista, você vai se relacionar com o alcoolista. Não é isso. A questão é, sendo filho de 3 dependentes químicos, de um dependente químico, você tem uma possibilidade aumentada de desenvolver a dependência química, porque você tem uma genética que possibilita, você tem uma ambiência que possibilita. Ao fazer uso de substâncias, se sua família tem mais fator de risco e não estiver atenta, existe mais fatores de risco. Então, existe uma possibilidade aumentada caso a sua família não estivesse mais atenta. Agora, o que aconteceu realmente para vocês se tornarem dependentes químicos, precisa haver uma avaliação de todo esse processo. Mas mais importante de saber o que aconteceu, José, é saber o que vocês fizeram com isso. Né? Vocês estão em recuperação, vocês buscaram ajuda. Esse é o mais importante. Romina, acho que tenho um problema com a Cláudia, minha irmã. É um amor que tenho por ela e com isso que você falou, não consigo ser feliz no meu casamento. Talvez pode ter visto o sofrimento dela quando o casamento dela acabou.
Então, Carla, essa questão da fraternidade é realmente algo muito, muito complexo, viu? É isso mesmo, existe essa questão, né? Então, se o meu irmão não for tão feliz quanto eu, eu tenho, eu renuncio à minha felicidade para que fiquemos iguais, né? Sabe, sempre fomos iguais desde pequena, fazíamos os mesmos passeios, vestíamos as mesmas roupinhas, íamos juntas na escola, criamos uma identidade quase que igual, né? Então agora eu sou tão feliz no meu casamento e ela não é, não, eu não aceito isso. Eu também não serei feliz no casamento. Isso é completamente inconsciente, mas é a lealdade ao meu sistema fraternal. Eu sou leal à minha irmã. Veja como é profundo isso, Carla. Vivi essa salada de fruta, uma hora mãe do meu irmão, uma hora mãe da minha mãe. Sempre sendo tudo para outro, menos o que eu deveria ser. Só precisava ser filha e não fui. Então, Érica, que bom, né? Olhar para isso, perceber isso. Como a gente vai honrar um irmão que nos exclui? Não, eu não estou dizendo que você tem que honrar o irmão que te exclui, eu estou dizendo que a lealdade, o que é a lealdade familiar? É quando nós honramos um irmão por algum motivo, né? No teu caso, vamos dizer, se você tem um irmão que te exclui, você pode ou não honrá-lo por algum motivo, não necessariamente que você tenha que honrá-lo, né? A lealdade, ela traz esse movimento da honra. Se ele te exclui, você pode não estar, como você pode também estar honrando e nem perceber, né? E um filho que repete a dicção do pai, sendo que não conviveu com o pai. Não tem necessariamente que ter convivido, né? A questão sistêmica, ela independe da convivência. O filho pode não ter nem conhecido o pai, ele não precisa ter vivido, mas só o que ele sabe desse pai, eu honro meu pai, porque o meu pai foi alcoólatra e por ser alcoólatra, por exemplo, ele foi excluído da família. Para que o meu pai pertença a esse sistema, eu honro meu pai e eu serei alcoólatra como ele. Algo assim, entende? Ficou muito claro para mim que muitas opções que eu fiz foi tentando essa lealdade. Obrigada, Romina. Com meu irmão também, que é dependente de álcool, tenho uma relação com ele de muita dó e sempre estou à frente do seu tratamento. Não sei se por ele ou pela Cláudia. Então, Carla, na verdade o sistema de vocês é muito unido, né? O sistema fraternal de vocês é extremamente unido. Mas eu vejo que tem uma união, um amor muito grande entre vocês que fica entre os três, né? Fica circulando entre os três e essa lealdade. A minha codependência vem muito da minha mãe, que também foi permissiva com meu irmão caçula. Como quebrar isso? Sim, ela foi permissiva com seu irmão caçula. Como quebrar isso? Na verdade, assim, a questão dela com seu irmão caçula é entre eles, né? Então, quanto mais você se ausentar desse binômio, sua mãe e seu irmão, mais você vai se fortalecer para olhar para você, cuidar de você e deixar eles na relação deles, né? A questão é como você vê isso, como você se relaciona com eles, como que isso te afeta. Tudo isso tem que ser olhado. Nunca ouvi uma explicação assim, muito profundo. Preciso de sabedoria para entender e me entregar ao que estou me investindo. Vamos chegar lá, Fátima. Você está na edição 1 do Laços. Quando você chegar na 3, esse é das meninas do 3. Meu pai era alcoólatra, tem 43 dias que descobri que sou codependente. E acabei casando com um adicto, infelizmente. Adicto que está limpo há 5 anos e 9 meses. Ô, Érica, que bom que ele está limpo há 5 anos e 9 meses, né? Vamos seguir para frente, que agora se conhecendo tudo isso vai ficar mais fácil. Romina, você falou que o dependente químico possivelmente tenha entrado no consumo de substâncias para honrar e ser leal em algum momento a seu sistema familiar. Pode ser visto por esse viés? Sim, um dos, né? Na linha sistêmica, Ana Paula, sim.
E dentro da constelação familiar, a ótica da constelação familiar, os estudos de constelação familiar sobre a dependência química trazem esse olhar, né? Claro que a gente está falando de uma doença biopsicossocial, temos diversas abordagens, né, que não explicam de uma forma singular o uso ou a dependência química, trazendo a questão como um motivo. Então, não estou dizendo que seria por este motivo, mas um dos aspectos pode contemplar, dentro da constelação familiar, o honrar pai e mãe como desenvolvimento da dependência química, não dele fazer o uso, né, não dele fazer experimentação, mas buscar estar, trazer a dependência química, ou seja, fazer com que ela se torne algo presente na vida dele, não só a experimentação. A constelação familiar tem esse viés. Existe um profissional da dependência química extremamente brilhante da constelação familiar, que é o Dr. Renato Chambertart, psiquiatra, que eu acho que é um dos primeiros no Brasil com quem eu tive contato há cerca de, acho que mais de 12, 15 anos. É um psiquiatra, e eu lembro que na época eu tinha uma revista e ele me deu uma entrevista maravilhosa sobre o olhar da constelação para o dependente químico, e ele trazia exatamente esse conceito. Eu acredito muito nisso e acho que tem muito a contribuir para o olhar da dependência química. Entendi, mas é estranho. Repeti minha mãe, me identifiquei no que disse. Meu pai é alcoólatra e me casei com um. Tenho um irmão que sempre desaprovei e apesar disso me casei com um. Terei conscientizá-lo de se tratar. Gratidão, Ana querida. Beijo para você. Vamos lá aqui pro nosso Face. Aqui no Insta eu acabei as perguntas. Mal cheguei e já consegui identificar mais coisas sobre minha vida. Quantas escolhas para ser leal à história da minha família. Mal cheguei. Romina, mesmo não tendo convivência com a pessoa da família, os nós nos alcançam? Certeza, não preciso ter. Na teoria sistêmica, a transgeracionalidade ela se dá independente de eu ter convivência, entende? É o meu sistema familiar. Boa tarde, turma do bem. Ótimo, agora entendi porque fui corna muitas vezes nos meus relacionamentos. Olha, Ângela, perceba que existem algumas questões: traição, violência, dependência química, suicídio, separações, divórcios. Existem algumas questões nos estudos da transgeracionalidade que são repetições, que são padrões de repetição muito prevalentes. E a traição, sim, né? A gente fala em linhagem ou em linhagem feminina, linhagem masculina, mas sim, existe isso. E como você está dizendo, né, a traição ela é um padrão de repetição familiar. Boa tarde, grupo lindo. Musa, sempre enchendo o nosso coração de emoção. Ei, você é suspeita para falar. É bem assim que aconteceu comigo, repetindo os padrões familiares para pertencer à família onde fui criada com minha irmã e a família dela. Romina, você é muito humilde, isso é inspirador. Obrigada. Ter essa consciência é muito importante. Boa noite, gratidão, muito interessante, é muito bom te ouvir. Minha mãe conviveu a vida toda com meu pai alcoólatra, o pai dela também era, eu me vejo igual a ela, tenho as mesmas atitudes. Nesse caso seria bom fazer constelação? Gente, para mim, eu já fiz várias constelações, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Eu só fiz constelações na minha vida até hoje com pessoas que são consteladores, como é que eu poderia dizer assim? Sabe que eles falam lá no Rio de Janeiro, assim, carioca da gema? Mais ou menos isso. Da gema. Consteladores da gema. Consteladores que de preferência estudaram com Bert Hellinger, que de preferência estudaram no núcleo do núcleo do núcleo, porque eu já vi consteladores atualmente assim, que fazem um curso de uma semana, são consteladores, que fazem constelação misturado com religião, que fazem constelação misturado com um monte de coisa, e assim, eu sempre fiz com pessoas assim, acho que comecei há muito tempo, quando tinham poucas pessoas que faziam,
Nunca fiz constelação que não fosse pessoalmente, né? Porque na época que eu fiz não tinha ainda pela internet, porque não tinha pandemia, né? Mas assim, pra mim, eu super indico e sempre fiz para questões muito pontuais e sempre indico constelação, né, como uma intervenção específica que depois vai ser pontuada através de um processo terapêutico. Então, sempre é bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado com onde fazer, com quem fazer, porque é algo que mexe muito, que traz muito conteúdo, e se não for bem feito, acho que acaba bagunçando mais a cabeça da gente. Precisava ouvir isso hoje. Obrigada, Romina. Ai, que linda, Elaine, querida. Romina, você é realmente uma musa que nos inspira. Cláudia, obrigada. Ah, o amor que cura, sensacional. Parabéns, Romina Miranda. Obrigada, Bruno Ferrari. Qual a melhor forma de manter essa lealdade familiar prejudicial? De romper? É, exatamente conhecendo quais são os nossos padrões que são negativos, o que a gente vem mantendo de negativo, né? Entender que a gente não precisa manter o negativo porque a gente vai continuar amando os nossos pais e honrando de outra forma. Nós poderemos fazer processos de constelação, meditações, processos de teoria de terapia sistêmica que nos ajudam a verbalizar nossos sentimentos para os nossos pais sem necessariamente ter que honrá-los dessa forma que eu disse a vocês, que a gente honra achando que precisa imitar ou identificar fazer o mesmo comportamento identificado para repetir, né? Repetir para amar. Tem várias formas da gente honrar sem precisar manter. E aí a gente muda esse comportamento. Passar a bola para frente, passar a bola pais e filhos. E quando há rejeição entre os irmãos, numa família maior, um se opondo ao outro? Então, gente, quando há esse tipo de rejeição, a gente não tem necessariamente um processo de lealdade acontecendo, ou até tem, né? A questão é, quando existe rejeição, a gente não está falando aqui de lealdade, a gente está falando de uma outra questão, né? Que infelizmente isso também é um ponto nodal que a gente vai falar num outro momento. Mas o que a gente está falando hoje aqui é que a lealdade é um outro processo oposto à rejeição, né? Mas que ainda assim, dentro da rejeição, mesmo rejeitando, a gente pode estar internamente buscando a lealdade. Esse tema é maravilhoso. Estou fazendo um curso de constelação, ainda não para ser consteladora, mas para aprender mesmo e fazer reflexões nas minhas pesquisas e origens e compreender a mim mesma, minha relação com o meu lugar dentro do meu sistema. A hierarquia precisa ser respeitada para que cada um tenha a sua oportunidade de viver a sua própria existência. Amo esse tema, aprendo sempre muito. Gratidão, Musa, por nos dar essa oportunidade para ter esse olhar. Outra dúvida, quando um integrante, um filho, num ponto honra totalmente, fazendo muitas coisas igualzinhas aos pais, e ao mesmo tempo, em outros pontos, se opõe absurdamente questionando, criticando e até mesmo brigando, deixando claro que não quer aquilo. Veja só, não significa que ele está fazendo igualzinho ao pai. Se isso é uma ação declarada, isso é uma ação cotidiana de algo simples e cotidiano, isso pode ser uma expressão de uma ação comportamental. Né? Veja que a lealdade é uma coisa mais profunda, é uma coisa mais do destino, da história, e é uma coisa que está mais ligada às questões relacionadas àquilo que impacta realmente nele. Aqui me parece que você está falando de uma coisa mais comportamental, mais superficial. Me parece que aqui é realmente uma questão de perfil, de comportamento, entende? Eu faço coisas iguais e tem outras que eu me oponho, né? Me parece algo mais comportamental. E como fazer se o pai trai a mãe e hoje suas filhas vivem sendo traídas, mas era ele que as filhas tinham mais carinho? E como fazer se o pai traía a mãe e hoje as suas filhas vivem sendo traídas, mas era ele que as filhas tinham mais carinho? Tá, o pai traía a mãe e hoje as suas filhas vivem sendo traídas. Ou seja, as filhas estão reproduzindo o mesmo comportamento da mãe, certo? Estão sendo leais à mãe. Elas tinham carinho pelo pai,
mas estão sendo leais à mãe. A mãe era traída, elas também estão sendo, certo? É isso, Ângela? Comportamentos sendo repetidos são para justificar suas impotências? Não, são para ser leais à pessoa que ela julgava ser frágil. Então, minha mãe era frágil sendo traída, também vou me identificar com a minha mãe. Precisamos considerar as doenças e por isso existe a predisposição, mas o ambiente e suas escolhas fará a diferença. Como se libertar de uma relação que não deu certo de seus pais? Me vejo repetindo as mágoas de uma relação que não a minha. Exatamente, Maíra. Isso é lealdade, né? A relação dos meus pais não deu certo e eu estou repetindo as mágoas da relação dos meus pais. Eu estou sendo leal aos meus pais. Eles tiveram uma relação ruim e para honrar os meus pais eu estou também tendo uma relação ruim. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo igual? Aonde eu estou honrando os dois? O que eu estou reproduzindo de repetição dos dois? É exatamente isso que a gente precisa olhar, né? Para que a gente não continue. Tem outras formas de eu ser igual. O que o relacionamento deles tinha de bom? Ou o que minha mãe tem de bom, meu pai tem de bom? Como eu posso verbalizar o meu amor por eles ou mostrar ou honrar de outra forma e não reproduzindo esse relacionamento deles? É para isso que a gente tem que olhar. Só eu devo e posso parar a saga das dores que eu insisto em carregar que não são minhas. Viu como é? Não sou eu que digo, você é uma bênção em nossas vidas. Querida, como é o nome do constelador na área da dependência química? Renato Chambertati é o nome dele. Show. Flor de Lis, eu não repeti padrões. Quis ser mãe solteira enquanto meus casal das antigas. A constelação precisa ser por pessoas muito responsáveis com experiência. Hoje já estão fazendo cursinhos básicos, acho que são consteladores. Não, coisas mais profundas. Então, Rita, precisamos ouvir mais sobre isso. Conte-me mais depois sobre isso nos nossos encontros em outros momentos, para eu poder entender melhor, para ver se tem a ver com isso de lealdade que a gente está falando, tá? Deixa eu só ver aqui, tem mais coisinhas aqui no Instra. Deve ser tão maravilhoso se livrar de tudo isso e poder fazer escolhas próprias, imparciais, um sonho. Chego lá, né? Claro que sim. Gratidão, Romina, me identifiquei muito e vi muitas situações familiares na lealdade familiar. Cresci fazendo de tudo para agradar meu pai e ter a atenção dele. E hoje ele me chama para voltar e trabalhar com ele, mas devido à minha profissão hoje não vou, mas choro sempre por querer estar perto e agradá-lo. Romina, eu comungo dessa visão também. A sua sabedoria e seu conhecimento são fundamentais no campo da dependência química. Que bom, Ana Paula, mas dá uma olhada se você puder nesse Dr. Renato, que eu acho que você vai gostar de saber. Obrigada, Romina, por essa live muito boa. Não conheço Josafá. Impactante e realista essa live. Gratidão. Que bom que vocês gostaram. Eu gosto muito disso. Eu acho que muda muito a nossa visão em relação a questões de padrões, né? Nos faz olhar para tudo isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença hoje. E desejo que tenha sido enriquecedor esse tema para vocês. Até domingo que vem. O que precisarem, escrevam. Sim, também, Rita. Esse é um tema interessante também. E sugiram temas também. É legal poder escrever sobre o que vocês gostam. Boa noite, Cláudia. Espero que esteja tudo bem aí, viu? A gente tem acompanhado aí. Na verdade, estamos todos numa fase bem complicada, né, de Covid, mas espero que estejam bem todas vocês, todos vocês. Boa noite. Muito obrigada por hoje, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Cristina. Obrigada, gente. Um beijão para vocês. Boa noite. Beijo, Cláudia. Tchau.